Olá, que a gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos. Quero nesta oportunidade trazer mais uma palavra de orientação e para reflexão também dos nossos queridos companheiros, irmãos em Cristo. E a palavra de hoje, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, diz assim: Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Encontramos aqui uma palavra de Paulo, escrevendo ao obreiro Timóteo, a forma correta de a pessoa poder servir a Deus, né? E Paulo mostra aqui uma necessidade de urgência de correr ao encontro de Timóteo, escrever algo para ele rápido, para que ele saiba como entrar e sair, como proceder dentro da casa de Deus, falando da igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade. Hoje, na atual situação, valores estão ficando para trás. Está ocorrendo uma mudança na liturgia dos nossos cultos. É bem verdade isso. A desobediência é a marca de uma sociedade nova que ela foi alimentada por movimentos liberais através de uma sociedade que infiltrou suas ideologias camufladamente. Isso foi entrando, foi alterando muitos padrões de conduta, de comportamento e de obediência à palavra de Deus. E hoje nós estamos enfrentando aí uma grande dificuldade com relação a pessoas que já não seguem mais os padrões cristãos que nós fomos ensinados dentro do chamado movimento pentecostal ao qual fazemos parte. O referencial cristão já não é o desejo desta nova geração, pois como não tem uma identidade própria, forçam e implantam seus gostos e desejos próprios, ou seja, em outras palavras, forçam a porta. Com isso, a descaracterização é visível em nosso meio. A ambição, o egoísmo e o egocentrismo negam a teocracia no ambiente cristão. O referencial de muitos cristãos hoje é totalmente fora dos padrões mais morais e éticos que era praticado e foi praticado pela igreja durante muitos séculos, especialmente nos cristãos primitivos. Há de se convir que a centralização do clero na sua extensão limitou o desejo de copiar o referencial, buscando alternativas que contribuíam para a desagregação, surgindo assim o espaço alternativo, que após escolhido volta às suas origens, desestabilizando todo o sistema já implantado e estabelecendo assim um novo sistema, onde já não tem o referencial, porque não tem o que copiar. E assim tentam ir adiante, lutando contra o material e o espiritual contra o material, uma luta contra o outro. E o pior é que o material está em progresso, neutralizando a ação do Espírito Santo. Então a igreja de hoje ela precisa de um referencial. Os crentes hoje precisam de um referencial. E o referencial que nós tínhamos antigamente era sempre os nossos púlpitos pautados e ali colocados os nossos pregadores, que ainda tem em algumas igrejas. Louva a Deus por ainda podermos estarmos vivendo esse momento onde vemos homens de Deus pregando, mas sabemos que na totalidade há um descuido muito grande com o trabalho e a centralização da palavra de Deus. Para isso, quando eu leio essa palavra de Timóteo aqui, Paulo escrevendo essa carta a Timóteo, e ele diz: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Ou seja, essa expressão revela uma preocupação para atender a Timóteo, para dar auxílio a Timóteo, para orientá-lo a Timóteo, porque não era fácil também naquela época, como hoje ainda está mais difícil, né? E ele diz: mas se por acaso eu demorar, eu tardar, é para que você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Se nós estamos dentro de uma igreja que prega a palavra de Deus como cremos e assim fazemos, devemos sim manter o nosso referencial cristão, que é se espelhar justamente nos moldes e na maneira e na forma que os discípulos viviam, olhando para eles, copiando as
a sua fé e implantando isso em nossa vida, para que o poder de Deus ele possa atuar em nossa vida, nos concedendo graça, nos concedendo poder, para nós continuarmos pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus, uma palavra verdadeira, não baseada num conceito, num pensamento de uma outra pessoa, porque isso também tem implantado em nossos meios. Por que eu disse sobre referencial? Porque nós recebemos o evangelho dos nossos missionários, aprendemos a palavra de Deus e a palavra de Deus cresceu poderosamente, assustadoramente, a igreja expandiu rapidamente. Mas de repente, o que aconteceu? Algumas pessoas acabaram não concordando, saindo fora, adquiriram conhecimentos diversos, voltaram novamente e assim tentando descaracterizar a origem da igreja. Mas a igreja ela continua a coluna e a firmeza da verdade. O que é coluna? É base de sustentação para que algo se apoie sobre ela. Se algo se apoia sobre a coluna é porque existe um apoio muito grande sobre esse trabalho. Diante disso, eu trago essa palavra como uma forma de pensar, é o meu pensamento, é a minha maneira de ver as coisas como pastor, e eu compartilho isso com vocês. Aonde é que você está apoiando a sua fé? O que é que transmitem para você? O que é que estão passando para você? Numa palavra bastante simbólica, o que é que estão vendendo para você? Qual é o produto que estão vendendo? É esse que é o problema. Às vezes um produto que não faz parte do conteúdo primitivo. É uma palavra baseada na minha vontade própria, no meu desejo. Eu quero que seja assim. Não, tem que ser a palavra de Deus. O pior de tudo, irmãos, não é isso. É que muitas pessoas estão pegando esse tipo de pensamento que eu acabei de citar aqui. Por exemplo, a minha vontade, eu acho que é assim, deve ser assim. Só que não estão levando isso à luz da Bíblia. E quando pegam um texto da Bíblia, eles rapidamente fazem aí uma adequação ao seu gosto próprio. Se for preciso mudar um versículo, mudam um versículo. Se for preciso mudar a liturgia do culto, eles mudam a liturgia do culto, eles mudam o layout do culto, para que isso tudo tenha uma nova mudança, e a desculpa é que seja um novo chamativo, que seja uma nova maneira de ser. Mas a verdade é que nós estamos plantando agora um tipo de comportamento, ou concordando com esse tipo de plantação, que isso vai eclodir lá na frente numa outra geração, que é a geração que vem depois dessa, que já está correndo um sério risco. E aí, como fica a igreja, a coluna e a firmeza da verdade, que tanto Paulo insistiu com Timóteo para que soubesse como agir dentro dela, né? E ainda diz o versículo 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então esse texto aqui é um texto muito interessante. Se você voltar um pouquinho no versículo 9, diz assim, guardando o mistério da fé, em uma pura consciência. Eu fico pensando que a Bíblia, eu não lembro agora, parece que é Judas, né, que diz que assim como a serpente enganou Eva, eu temo que muitos também sejam enganados. A consciência ela é algo muito profundo. Nós temos uma mente muito complexa, que ela é alimentada por informações. E se as informações que chegam nela não forem as informações corretas, ela pode basear-se na informação momentânea ou naquilo que está sendo implantado. De forma que você compreende isso quando você vê uma cultura de um povo, quando você vê uma seita ou até mesmo um reinado, alguma coisa, tem uma cultura implantada ali que foi ensinada, passado de geração a geração ou colocada pelas pessoas. E isso muda a consciência, a forma de ver as coisas. Mas a palavra de Deus ela continua verdadeira e nós devemos servir ao Senhor, tendo uma pura consciência, defendendo essa fé. E essa fé não é somente falar assim, eu sou salvo pela graça e pronto. A graça sim nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou, foi a graça. Mas a graça ela traz também obrigações. E as obrigações são justamente aquela palavra que diz que eu escreverei em seus corações a palavra, a lei e o testemunho. Se eles não falar segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então, meus amados irmãos, eu já sou uma geração de pastor, já aí passando para uma outra geração. E diante disso, nós precisamos entender que a nova geração,
ela tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Ela tem que buscar na raiz da palavra de Deus. Não é baseado em filosofias, em estudos sistematizados que mecanizam o ambiente de um culto, fazendo com que as pessoas deliram dentro daquele espaço. Não. Nós devemos trazer a palavra de Deus e essa palavra tem que estar acompanhada de oração, de jejum, de consagração. Se houver algum efeito, não será do pregador, mas da ação de Deus mediante a vida dele, que vai atuar no recinto. E haverá batismo, curas divinas, salvação de almas. E isso é o importante. Mas sabemos que hoje nós estamos correndo um risco, falando aí que está perdendo o referencial. E qual é o seu referencial cristão? Aonde é que você está baseando a sua vida, a sua crença, a sua fé? Reflita sobre isso e fica essa palavra aqui para meditação, para pensamento, que Deus lhe dê sabedoria para manter as raízes sagradas da palavra de Deus, manter a fé, o costume e a obediência. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Aparecido Gomes e esta é mais uma palavra para edificação daqueles amantes da palavra de Deus. Fiquem com Deus. Amém?